Rádio Madalena apresenta Madá Jovem, na página de programas do site. Um programa sobre cultura, política e esportes para os jovens de idade e de espírito. Olá, ouvintes da Rádio Madalena. Após alguns meses desde o último programa do Madá Jovem, retornamos. E hoje eu, Kaique Bertoletti e Daniele Andrade, voltamos para falar sobre o retorno às aulas no período da pandemia. Primeiramente, bem-vinda, Dani. Bom dia, pessoal. Estamos aqui reunidos novamente para gravar esse programa. Sentimos o falta, mas agora estamos de volta. Ô Dani, já que voltamos na ativa com tudo, deixe uma reflexão aí para você e aos nossos ouvintes. No momento, é confiável ter aula? Não é? O que podemos fazer para evitar o contágio de nossos jovens na sala de aula? Pensando nisso, convidamos para conversar com o Madá Jovem duas professoras da Brigada Sanitária, grupo criado em maio de 2021 pelo Comando de Greve do Butantã, que reúne profissionais da educação de São Paulo, da Diretoria Regional de Educação do Butantã. No slogan A Brigada Sanitária, traz o descritivo por direitos, memória e verdade. Em uma das suas mensagens no WhatsApp, coletivamente formas de defesa contra o vírus e todos os ataques contra a vida. Então, Dani, vamos incluir elas na conversa. Duas das integrantes da Brigada Sanitária que eu estou curiosíssimo para conhecer. Vamos lá. Lívia Lima é uma professora de leitura da Escola Municipal Ibrahim Nobre e Jalira é uma professora que dá aula de artes para a Escola do Céu Butantã. Sejam bem-vindas. Para começar, por favor, nos explique como surgiu a ideia de criar a Brigada Sanitária e como vocês fazem parte dela. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, agradecemos muito o convite. A Brigada Sanitária por Direitos, Memória e Verdade, ela nasce dentro do contexto da greve da Educação Municipal de São Paulo. No começo desse ano, a Prefeitura impôs um retorno presencial irresponsável para as aulas presenciais, como foi bem comprovado pela onda que a gente teve de crescimento de casos de contaminação e morte por Covid já em fevereiro e março desse ano. Frente a isso, milhares de professores da rede municipal entramos em greve, uma greve que durou 120 dias, contra o retorno presencial irresponsável, mas também pedindo condições para a gente conseguir fazer o ensino remoto, porque a gente passou o ano passado inteiro sem conseguir garantir o acesso das crianças, jovens à educação. Quando a gente estava em maio, a gente já percebia que, infelizmente, a gente não tinha muitas condições de continuar a greve e barrar o retorno presencial, mais do que o que a gente já tinha feito. E a gente já previa que a gente precisaria voltar para as escolas. Tendo em vista isso, a gente pensou, poxa, vamos voltar para as escolas, mas a gente não pode voltar para as escolas como se a pandemia tivesse acabado, como se nada tivesse acontecendo. Nós precisamos voltar para as escolas de uma maneira organizada. A greve da educação dos 120 dias foi organizada principalmente pelos comandos de greve, que são articulações da base dos professores de cada uma das regiões. Aqui, na nossa região, a gente se organiza pelo comando do Butantã. O comando chama Butantã porque essa é a região da Diretoria Regional de Ensino, que é essa parte mais burocrática. Mas ele abarca uma série de bairros aqui na nossa região, inclusive a Vila Madalena. Então, as escolas municipais da Vila Madalena também fazem parte da nossa articulação que a gente chama Butantã, né? Então, acho que é muito legal a gente estar aqui conversando, porque a gente também tem escolas no território da Vila Madalena que a gente gostaria muito que participassem mais, inclusive, das brigadas sanitárias. Então, eu acho que é muito importante mesmo a gente estar aqui fazendo essa conversa. Bom, aí as brigadas nascem porque a gente olha e fala assim, vamos precisar voltar para as escolas, mas a gente precisa se proteger, porque a pandemia não acabou e o processo que a gente tem passado de destruição mesmo da vida e do serviço público, ele não acabou.
né? E a gente precisa conseguir construir formas de nos defender a partir de cada território. Então, a proposta da Brigada, ela nasce assim: como é que a gente faz para se articular dentro de cada unidade escolar, e aí é se articular na própria escola com os trabalhadores da educação, né? Todas as educadoras, que não somos só as professoras, é todo mundo que trabalha na secretaria, na inspetoria, na merenda, na limpeza, todas somos trabalhadoras da escola, e na nossa concepção todas somos educadoras, né? Porque dentro do espaço da escola todo mundo é educador. E também articular famílias, a CIPA, o conselho de escola, articular todas essas agentes atuantes das escolas junto na defesa da vida. Então, a ideia é que a gente, nesse primeiro momento, tem debatido bastante as questões em relação à pandemia de Covid-19, mas a gente também tem uma perspectiva grande de debater as questões de saúde mental, porque a gente sabe que a situação que a gente está passando também provoca muitas questões nesse sentido, mas também, como a gente diz no nosso nome, é por direitos, memória e verdade, né? É verdade porque a gente precisa dizer o que está acontecendo, porque os governos têm escamoteado a verdade quando não produzido fake news. É memória porque a gente não pode esquecer dos nossos que se foram por culpa da política irresponsável do governo. E é direitos porque a gente sabe que a saúde é um direito e o serviço público é um direito, né? A educação é um direito. E tudo isso está muito ameaçado, inclusive pela reforma administrativa, né? A PEC 32, que está se desenrolando aí lá em cima, e muitas outras formas, né, de privatizações, terceirizações e sucateamento do serviço público. Então, nossa, falei um monte, mas acho que é um pouquinho essa a ideia, assim, de como nasceu e o que a gente tem feito. Maravilha. E essa resposta sua é bastante curiosa, porque acho que os nossos ouvintes que estão conectados aí com a gente, alguns ficam se perguntando, mas o Brigada Sanitária, ele é um coletivo que ele está querendo que as aulas retornem agora ou não? Eles não querem que as aulas retornem agora, e se for para retornar, quer que esteja o mais seguro possível. Como é que é esse objetivo de vocês? O que vocês estão pretendendo para o momento? Qual que é o principal objetivo nessa concepção toda de volta às aulas ou não? Bom dia a todas e a todos. Meu nome é Lívia. A princípio, nós entendemos que o mais seguro para o momento seria o ensino remoto, já que a pandemia não acabou, já que nós temos condições tecnológicas de conseguir acessar os nossos estudantes remotamente, né, através dos tablets que eles receberam com chip de internet. Então, se fosse para a gente poder escolher, a gente escolheria estar trabalhando de forma remota, todo mundo seguro nas suas casas, sem ter que se expor ao vírus na escola cotidianamente. Por que teve a greve? Porque a prefeitura impôs esse retorno. E nós, enquanto profissionais da educação, percebemos que não era seguro retornar naquele momento. Por que a greve se estendeu durante 120 dias, 4 meses? Porque a prefeitura foi extremamente intransigente, não negociou, não acatou, não ouviu, não discutiu e impôs esse retorno. Conforme o tempo foi passando, a greve foi enfraquecendo, muita gente foi voltando e a gente ficou num beco sem saída, sem saber o que fazer, porque a greve é um instrumento coletivo. Se ela não é mais legítima do ponto de vista da coletividade, ela vai minguando, né? E aí a brigada surge nesse contexto de falar, bom, então se a gente vai voltar para a escola, a gente vai ter que cuidar da gente. A gente vai ter que cuidar da nossa comunidade, a gente vai ter que fazer esse protocolo ser cumprido de verdade. Porque o que faz a greve vir à tona é a gente olhar para o protocolo e perceber que ele é impraticável, perceber que ele está desatualizado do ponto de vista científico, né? Perceber que seria muito difícil implementá-lo sabendo da realidade do chão da escola. Então, a princípio, o que seria ideal seria a gente não ter que passar por essa exposição. Por outro lado, tem toda a questão da vulnerabilidade, das pessoas que precisam ser atendidas pela escola, todo esse tempo longe da escola também
está acarretando muita defasagem, né? Muitas dificuldades aí na questão pedagógica mesmo. Então, para quem a gente precisa atender no presencial, porque até então nós estamos atendendo apenas 35% dos estudantes no presencial, né? 65% continuam no remoto. Então, a maioria dos estudantes estão no remoto, estão em casa, estudando a partir das aulas online que a gente dá. Pode falar. E o governador deu um decreto aí que dia 7 de julho, salvo engano, que as aulas a partir de agosto poderão retornar 100%, só para fazer esse adendo aí. Pois é, mas com um detalhe que poucas pessoas se atentam, mas que é muito importante, que é necessário continuar o distanciamento de 1 metro, né, entre os estudantes. Então, eu fico me perguntando como voltarão 100% se nas salas de aula que nós temos, que tem uma medida padrão, geralmente 5x7, já está repleta, já está completa com o distanciamento de 1 metro, que nem é o distanciamento adequado, né? De acordo com a OMS, deveria ser 2 metros e não 1 metro. Então, esse é um dos pontos que a gente precisa questionar do protocolo. E uma das funções da brigada também é garantir o cumprimento do protocolo e questionar esse protocolo, cobrar a prefeitura pela sua atualização, porque ele está desatualizado. Ele não leva em consideração que a transmissão do vírus se dá pelo ar e não pelas superfícies. O protocolo ele é totalmente pautado na limpeza de superfícies e não na ventilação, por exemplo. Isso é uma questão muito complicada, porque a gente já sabe que o coronavírus é transmitido pelos aerossóis que ficam no ar, né? E nas salas de aula são ambientes que têm pouca ventilação, as janelas abrem um pouco e o ar não circula muito bem. Então, a gente está num ambiente inseguro que a todo momento aparecem suspeitas, aparecem casos e a gente tem que conviver com medo diariamente. Olívia e Lira, eu cheguei a consultar um material da Brigada Sanitária chamado Informativo na Escola. O que seria esse material e onde ele pode ser encontrado para o público que deseja ler? Deixa eu pegar o link aqui. Depois a gente vai estar disponibilizando esse link também, pessoal, para vocês que desejam ler aí. A gente disponibiliza aqui na descrição do YouTube, tá bom? Beleza. Bom, o informativo foi um material construído principalmente por professores e professoras de ciências que estudam o tema científico para fazer uma atualização em relação ao protocolo inicial da prefeitura. O protocolo inicial da prefeitura se baseia em informações sobre a Covid que são do começo do ano de 2020. E nesse informativo a gente tenta construir conhecimento científico relacionado à realidade das escolas, principalmente as escolas de ensino fundamental e médio e EJA, sobre como é que a gente pode fazer para se proteger melhor. Então, a gente vai debater a questão do uso das máscaras e da ventilação principalmente. Esses são os 2 pontos que a gente encontra como os pontos mais centrais sobre as questões de prevenção hoje em relação à Covid-19. E são pontos também que são os pontos mais gritantes dos problemas nas escolas, né? Então, a gente tem salas, como a Lívia disse, com uma ventilação muito ruim, né? E a gente também tem uma realidade da questão das máscaras. A gente conseguiu, por conta da greve dos 120 dias da educação, distribuição de máscara PFF2 para os profissionais da educação. Então, a gente recebeu 5 máscaras esse mês e a gente espera receber novas máscaras no próximo mês. Porque as máscaras PFF2, apesar de estar escrito que elas são descartáveis, elas são reutilizáveis, se você deixa ela descansando. Então, a gente faz um esquema com 5 máscaras, tem uma máscara para cada dia da semana e você vai reutilizando ela durante um mês. É super possível de fazer isso. Mas os estudantes não têm acesso a essas máscaras, né? As máscaras que eles receberam da prefeitura, eu vou dizer que elas são piores do que as meias que vinham nos uniformes escolares, né? A gente vive uma situação assim e eles não vão usar aquelas máscaras porque elas são grandes, elas não se encaixam bem nos rostos deles.
E a gente vive uma situação que a máscara de tecido, principalmente com as novas variantes do coronavírus, elas são completamente insuficientes para a proteção das pessoas, ainda mais num ambiente fechado e de difícil circulação de ar. Então, enfim, nesse informativo a gente fala bastante sobre isso, né? Fala sobre a ideia de usar a máscara cirúrgica por debaixo da máscara de tecido, também como uma possibilidade de boa proteção, e fala um pouco sobre como é que a gente pode construir as coisas nas escolas, porque a gente sabe que se a gente for esperar o governo, a política está sendo ignorar que as coisas estão acontecendo, né? Está sendo... faz de conta que não tem mais pandemia e a vida vai continuar. Só que a gente sabe que se a gente faz isso, a gente vai continuar vendo o que saiu no mapa que o Instituto Polis fez, que a gente tem vacinação concentrada nos bairros ricos e mortes concentradas nos bairros pobres. Infelizmente, é essa a realidade que a gente tem enfrentado dentro das nossas escolas, né? Então, enfim, a gente fez esse informativo, a gente também está produzindo cartazes para colar nas escolas. A gente está construindo uma parceria com o Sindicep, que é o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, para fazer esses cartazes chegarem nas escolas, com essas orientações de como se prevenir em relação ao Covid-19. E aí esse material também está todo disponível num drive da Brigada Sanitária, que a gente construiu, está lá no Google, depois a gente deixa o link aí para vocês. E a gente está construindo todo esse material de maneira coletiva, de maneira colaborativa, com os professores e com quem mais quiser se somar para construir isso. Assim. É isso. Pessoal, a Lira falou aí do Instituto Polis, inclusive ainda hoje a gente vai ter uma conversa com um dos pesquisadores de lá, o médico e sanitarista Jorge Caiano, então vamos continuar na sintonia aí que vai ter muita fala de um especialista para abordar tudo isso que a gente está falando aqui, tá bom? Segue lá, Dani. No dia 13 de julho, teve o lançamento das Brigadas Sanitárias, que, aliás, por conta da pandemia, foi online. Desde lá, já surgiu alguma ação ou alguma ideia para frente para se fazer? Tanto em conversas com o poder público ou como a sociedade civil? O que a gente está fazendo a partir do dia 13 foi que a gente lançou um questionário para saber como é que está a realidade em cada uma das escolas. Então, se você que está ouvindo a gente aí faz parte de alguma escola municipal de São Paulo e quer responder o questionário para a gente conseguir captar essas informações e conseguir construir essa rede, responde, a gente vai deixar o link aí também disponível para vocês. E acho que uma coisa importante é isso, assim, a gente está começando a constituir agora as brigadas dentro de cada uma das escolas, né? E a gente também tem feito contato e tem sido procurada por outras regiões da cidade que também estão começando a organizar brigadas nessas outras regiões da cidade. E a ideia é que seja mesmo uma ferramenta, sabe? Para a gente conseguir se proteger, porque a gente não tem opção, né? Nós, profissionais da educação, não temos opção. A gente precisa voltar para as escolas e a gente sabe que o governo vai passar um rolo compressor em cima da gente para obrigar o atendimento presencial. Veja bem, eu adoro dar aula presencial. A coisa que eu mais sinto falta são os meus alunos presencialmente para a gente poder desenvolver as coisas. Só que a gente vive uma realidade com mais de 30, 35 alunos dentro de uma sala de aula, como a Lívia disse, de 5x7. Se a prefeitura tivesse num processo de construir mais salas, mais escolas, mais contratação de profissionais da educação e a gente conseguisse diminuir a quantidade de alunos por sala de aula, seria perfeito. Se a gente conseguisse garantir que em cada sala de aula a gente tivesse 12, 15 alunos, no máximo 20, a gente consegue garantir um pouco mais de condições de proteção desses alunos. Mas com 30, 35 alunos dentro de uma sala de aula superlotada, sem ventilação, primeiro, a gente não consegue garantir a proteção em relação à Covid e, segundo, a gente não consegue garantir um ensino de qualidade. Essa batalha pela diminuição de quantidade de alunos por sala de aula ela é uma batalha muito antiga. E ela muitas vezes é deixada de lado pelo poder público, que inclusive tem feito o oposto. Tem superlotado as salas e fechado salas de aula com um objetivo muito claro
de terceirização e privatização do ensino. Hoje em dia, no ensino infantil, isso é muito gritante, né? A gente vê salas de 6 EMEI sendo fechadas, principalmente no 6, para essas turmas virarem parte da rede conveniada. E aí acontece o que aconteceu na última semana, de serem descobertos processos fraudulentos dentro dessas escolas da rede conveniada, porque administradas por empresas que não têm compromisso com o serviço público. Porque o servidor público tem compromisso, né? É muito diferente um equipamento dirigido e cujos servidores ali são todos servidores públicos, porque a gente tem compromisso, né? As empresas particulares não têm esse compromisso. O que aconteceu nessa semana foram 2 ações de famílias revoltadíssimas que ocuparam as diretorias de ensino no Jaçanã Tremembé e na Drei Ipiranga, porque tiveram as suas escolas do dia para a noite suspensas por conta de irregularidades nos convênios com a prefeitura e essas empresas privadas, né? Então, a gente vê esse processo de privatização do ensino público que vem junto com o processo de superlotação das salas de aula, que nesse momento, sala superlotada é você construir um covidário. Você vai, né, criar espaços de reprodução louca de covides. Então, a brigada está nesse processo, né, construindo-se, fortalecendo-se e tentando checar cada vez em mais escolas e em mais regiões da cidade. Pessoal, para a gente encerrar esse primeiro bloco aqui com a participação de vocês, algum professor que esteja escutando o Mada Jovem agora, que se identificou com toda essa situação e queira fazer parte do Brigada Sanitária, ele pode? Como ele faz para participar? Eu queria voltar um pouquinho na questão da privatização, pode ser? Antes de Por favor. essa pergunta. Por favor. Tem também um elemento do voucher da educação, né? Que assim, a prefeitura regulamentou isso ano passado. E o que significa esse voucher da educação? É como se fosse um vale escola. E aí a pessoa que está na fila, a mãe que está na fila, principalmente da creche, né? Que são 6, é o Centro de Educação Infantil, ela não consegue vaga, né? Tem toda aquela dificuldade de conseguir a vaga, então ela vai receber um voucher e vai buscar essa vaga na rede privada. Então, você não tem a menor garantia da qualidade do serviço, você não tem garantia de nada, né? Porque eles estão terceirizando, privatizando, de uma forma que parece muito mais atender aos privilégios dos donos de escolas do que garantir o direito à educação da população. Então, é muito complicada essa questão da privatização da educação, que é um direito de todos. E os jovens que quiserem participar das brigadas, a gente, por enquanto, está se organizando nas escolas municipais, né? Então, as nossas escolas municipais, a maioria delas são de fundamental. São poucas as escolas municipais que têm ensino médio. Então, se o pessoal, se tiver alguém aí que é do Grêmio, que é atuante em alguma EMEF da região, pode partir dos estudantes essa iniciativa também de constituição da brigada, né? Ela está nascendo no contexto dos professores, mas por que não partir do contexto dos estudantes também, né? Eu acho que seria muito interessante e se houver interesse é só entrar em contato com a gente que a gente vai conversando e vai auxiliando aí na constituição das brigadas, tanto por parte dos professores como por parte dos estudantes também. Olívia, e vocês só naquela região ali mesmo do Butantã ou outros professores que quiserem vir de outra região para se agregar a vocês também podem? Como é que é? Então, essa iniciativa já está se espalhando por toda a cidade, né? Então, temos que legal. Várias regiões estão montando as suas próprias brigadas, né? E a gente almeja que quando todas elas estiverem constituídas, a gente possa trocar, interagir e se articular de forma mais ampla, né? Do ponto de vista do território. Muito bacana a iniciativa de vocês.
que consiga abranger muito mais escolas do que vocês já têm agora, né? E para finalizar, agradeço muito a presença de vocês, foi ótimo o nosso papo. E pedimos que os ouvintes continuem acompanhando o programa, que daqui a pouco virá a fala de um especialista na área. Meninas, muito obrigado. Espero receber vocês aqui mais vezes, esperamos receber vocês mais vezes, né? E que vocês continuem firme nessa caminhada aí, em prol da educação, em prol dos alunos, em prol da vida, tá bom? Um abraço. A gente que agradece, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada pelo convite, a gente deixa os links aí, todos disponíveis, né? Depois eu mando para deixar o link aqui embaixo no YouTube, pode deixar. Isso. A Rádio Madalena apresenta Madá Jovem, na página de programas do site. Um programa sobre cultura, política e esportes, para os jovens de idade e de espírito. E para complementar tudo o que discutimos até agora, vamos contar com a visão do médico, sanitarista e pesquisador Jorge Caiano. Jorge já trabalhou na Secretaria de Estado da Saúde, sendo chefe do Centro de Saúde de São Miguel Paulista, e na Secretaria Municipal de Saúde, como administrador da AR6 de São Miguel Paulista. Atualmente, Caiano é um pesquisador do Instituto Polis, instituto focado em estudos, formação e assessoria em políticas sociais. Jorge ainda tem estudos e publicações sobre o impacto da pandemia na mortalidade da população negra na cidade de São Paulo. Seu outro estudo é sobre a defesa da introdução de critério territorial para a vacinação anti-Covid, priorizando os territórios das grandes cidades mais vitimadas pela pandemia, tanto em casos quanto em mortes evitáveis. Ele também faz parte do coletivo intercessorial em defesa da vida na cidade de São Paulo. Então vamos chamar ele. Jorge, seja muito bem-vindo ao Madá Jovem. Bom dia a todas e todos. Muito prazer, Kaique e Daniele. Eu estou contente de estar conversando aqui, né, apesar da minha idade, de ser chamado para um programa voltado principalmente para jovens. E eu tenho apreciado muito esse tipo de conversa e tenho sido muito convidado para falar sobre a pandemia e sobre a questão do controle da pandemia para o retorno seguro às atividades presenciais nas escolas, por muitos grupos de professores, mas também de pais de alunos reunidos em creches, né, conselhos regionais de conselhos de escolas, em todas as regiões da cidade de São Paulo. Isso desde o ano passado e ainda esse ano com menor frequência por conta do desencadeamento daquela greve, né, que houve em defesa da vida, desencadeado pelos professores e que contou com apoio de grupos de pais, gerou bastante polêmica. Essa greve durou 120 dias e eu acompanhei tudo isso muito de perto. Então, eu, de certa forma, me sinto convidado para falar sobre esse tema com vocês, por ter acompanhado toda essa história e ter assistido aos vários episódios de polêmicas e debates, principalmente com os grupos de pais que estariam representando o interesse do retorno imediato às atividades presenciais em situações de pandemia totalmente descontrolada, né? E esse tipo de atitude não é aceitável nem eticamente e fizeram muitas vezes o jogo dos empresários da educação, né? E isso tudo é uma atitude deplorável e que eu sempre combati, sempre achei muito ruim que esse tipo de debate ficasse preso a interesses econômicos, né? Ô Jorge, aproveitando essa introdução sua, nós acabamos de ter uma conversa com duas professoras da Brigada Sanitária, um movimento que defende uma série de restrições para uma volta às aulas da forma mais segura.
Tendo em vista que até dia 2 de junho já haviam sido vacinados, a partir dos 47 anos, 350 mil profissionais de escolas públicas e privadas do estado de São Paulo, segundo a Secretaria Estadual de Educação, além dos profissionais de 18 a 44 anos, que começaram a ser vacinados a partir do dia 11 de junho e que representam 363 mil pessoas da área da educação. Baseado nisso, Jorge, as medidas ideais elas são várias, né? Mas quais seriam as principais que os órgãos competentes de educação poderiam implantar para que os alunos fiquem completamente seguros? Além, claro, da segunda dose aos professores, que em grande parte ainda não foram recebidas. Qual seria o seu planejamento para ter uma volta às aulas segura, Jorge? Ainda bem que eu não sou dirigente da área de educação. Eu fui dirigente da área de saúde durante muitos anos, me aposentei nessa condição de pesquisador numa instituição de pesquisa em saúde chamada Instituto de Saúde e continuo trabalhando no Instituto Polis, né, que é também um órgão de pesquisa, assessoria e formação. E de apoio às gestões, inclusive, né, gestões municipais e, inclusive, estaduais, em todas as áreas de atividades relacionadas com políticas públicas. Então, eu queria só dizer que existem algumas regras que têm que ser observadas na questão do retorno às atividades presenciais. Isso tem que ser muito claramente colocado, né? Os países que, no ano passado, ao final da chamada primeira onda da pandemia, na Europa, retornaram às atividades presenciais nas escolas, todos os países fizeram isso em condições de uma redução extremamente acentuada de casos de Covid e de óbitos por Covid. E isso daí se configura como uma espécie de um patamar de segurança em termos de circulação do vírus na comunidade, que pressupõe que a circulação do vírus também nas escolas está suficientemente baixa e que, seguindo alguns protocolos de segurança, evitaria a possibilidade de as escolas se tornarem centros de infecção e de contágio e de espalhamento da doença. Tá claro o que eu falei, né? Tá dando para pegar essa questão. Isso significa o seguinte, né? Na Europa, a educação sempre foi considerada prioridade da retomada de atividades econômicas e de funcionamento da sociedade. Por quê? Porque como a maioria dos pais não tem empregados domésticos, eles têm que trabalhar, eles não podem trabalhar se não tiverem as crianças nas escolas. Então, os governos investem claramente no controle da pandemia, e a primeira coisa que eles fazem é a retomada das atividades escolares, tá certo? Para poder retomar a economia. O que aconteceu em vários países na Europa? Eu preciso de acentuar muito esse aspecto. Com a retomada das atividades econômicas, e, por exemplo, do turismo no segundo semestre, no início do segundo semestre na Europa, houve um aumento da circulação das pessoas, tanto por conta das escolas quanto por conta das atividades econômicas, e a pandemia se descontrolou novamente. E isso foi chamado de segunda onda. Qual é o grande problema dessa questão? É que no Brasil, primeiro, a educação nunca foi considerada prioridade, e segundo, né, tanto que deixaram fechado, a maioria das escolas ficaram fechadas no ano passado inteiro, sem nenhuma preocupação dos governos em controlar a pandemia para que esse retorno, que as atividades escolares pudessem ser retomadas com segurança, e nunca houve a queda da pandemia. Então, a gente nunca teve uma espécie de sossego ou de calmaria da pandemia que pudesse ser chamado o fim da primeira onda. Rigorosamente falando, nós continuamos na mesma onda que foi iniciada em março do ano passado, aqui em São Paulo, e que continua com altos e baixos ininterruptamente durante todo esse tempo. E daí é que se coloca essa questão. Qual é o nível atual de segurança do ponto de vista da circulação do vírus em toda a cidade ou em todo o país para que as atividades escolares pudessem ser retomadas?
E aí eu preciso de colocar uma coisa que é um dado técnico, né? Na Europa e nos países que retomaram as atividades escolares, o número de casos novos de Covid na população em geral, quando você pega a população em geral por 100 mil habitantes, era de, no máximo, 10 casos de Covid para cada 100 mil habitantes, numa média que, pelo menos, deve ser medida por semana. Então, cada dia, no máximo, 10 casos para cada 100 mil habitantes, né? Uma média de uma semana, e hoje se defende que se faça o cálculo por 2 semanas, tá certo? Média de 2 semanas. Então, peguem essa coisa do número 10, tá certo? Nós estamos aqui na cidade de São Paulo, nesta semana, que foi encerrada agora, no dia 15, quinta-feira, 2 dias atrás, esse levantamento mostra que nós estávamos com 200 casos para cada 100 mil habitantes, numa média de 14 dias. Isso é uma média que é relativamente segura, porque garante que nós não estamos falando de um dia ou de outro dia. Tá claro, né? Acontece que é verdade que tem havido uma redução desta média. Nós partimos de 200, como eu falei, né, agora, nesse último dia 15, mas há um mês atrás, no dia 24 de junho, a gente estava com 320. Então, veja bem, nos países civilizados, eles retomaram as atividades escolares no ano passado, quando estavam em torno de 10 ou menos. Na Nova Zelândia, ou mesmo na Austrália, eles retomaram com um caso, e não 10. Mas 10 seria um número considerado relativamente satisfatório de pouca circulação do vírus. Nós estivemos, no dia 24 de junho, com 320. Esse número caiu numa semana, né, contando sempre médias de 14 dias, para 280. E depois, no dia 8, caiu para 220. E agora, no dia 15, caiu para 200. Mas nós estamos muito longe e muito acima daquilo que é convencionalmente dito, que acima de 150, a gente tem que considerar que a circulação do vírus é muito alta. A transmissibilidade do vírus está tão alta que há um risco grande de qualquer pessoa se infectar numa situação como essa. Entenderam, né? Isso significa o seguinte: os protocolos, eles só funcionam, né? Protocolos de segurança para retomada de atividades escolares presenciais só funcionam quando a gente tiver, no máximo, 10 casos. Acima de 50, certamente já é um risco. Agora, acima de 150 é considerado de alto risco. E nós estamos com 200, apesar dessa queda recente nesse último mês. O que o governo vem fazendo é o seguinte, né? Eles atribuem isso à vacinação. Isto não é correto. Não é correto. Porque, como já foi falado, né, o percentual das pessoas vacinadas com 2 doses ainda é muito baixo no Brasil. Nós estamos com 15% de pessoas vacinadas em 2 doses. Aqui em São Paulo está um pouquinho maior, né? Mas não está muito maior do que isso. Tá certo? Então, não é a vacina que está fazendo com que reduza o número de casos novos, são outros fatores. Agora, no momento em que está havendo redução, qual seria a atitude correta dos governos? Seria aproveitar que está reduzindo por vários motivos e investir fortemente para fazer uma redução segura e contínua e acelerada para baixo, para menos de 50 e, se possível, para menos de 10. E aí não, pelo contrário, os governos chamam o povo de volta às ruas, dizendo: olha, vocês podem voltar a trabalhar, vocês podem voltar às aulas, né, porque está seguro. Mentira! Não está seguro e continua não seguro, mesmo que esteja em queda.
nós estamos em queda, mas ainda num patamar muito alto de pandemia. Exatamente. E quero Então, aproveitar que você citou o governo tem aí, que ser Jorge. entendido. Sim. Aproveitar que você citou o governo, acho que a Dani tem uma pergunta de medidas aí atualmente questionáveis, né, que foram feitas pelo governador. Ela tem uma pergunta para você nesse sentido aí. O governador João Dória, ele retirou esse limite de ocupação máxima nas escolas dos alunos, que era de 35%. Então, a partir de agosto, as escolas públicas e particulares, elas já vão estar autorizadas a retornarem com a capacidade de 100%. Qual é a sua visão, Jorge, dessa medida? Você considera ela precipitada ou de alguma forma temos que avançar? É catastrófica. O que o governador está querendo é dizer que a vacinação faz diferença, sim, então nós temos que chegar a 100% da população de mais de 18 anos vacinada em primeira dose, como se isso fosse critério de segurança para atividades econômicas ou atividades escolares. Isto é um engano, e é uma desinformação, e é um desserviço público que está sendo feito. A gente poderia chamar de deseducação, desorientação da sociedade. Tá certo? Por que eu estou falando isso? Porque essa situação atual não é segura. E ele não ouve, nesse caso, os técnicos que realmente conhecem a epidemia e que são os epidemiólogos, né? Eles não estão sendo ouvidos para ele, né, governador, tomar esse tipo de decisão. Aliás, a equipe técnica de especialistas recomendou muita cautela nessa questão e ele solenemente ignorou as recomendações técnicas, hein? Isso precisa ficar muito registrado. Ele só ouve o que ele acha que deve ser ouvido por ele ou o que ele acha conveniente. E isso é muito ruim para nós. Nós estamos vivendo essa situação de altos e baixos, de casos e de mortes e de internações e, portanto, de alta ocupação de leitos, já há quase um ano, né? Sobe, desce, mas a única coisa que vem sendo pautada pelo governo para orientar a retomada das atividades econômicas, que o governo vem buscando o tempo todo, assim como o governo federal, né, com base na existência ou não de leitos de UTI, ocupados ou não. Isso é o maior equívoco. Por quê? Porque o que interessa é o número de pessoas que estão sendo infectadas a cada momento. Dependendo de se esse número for alto, vai haver um aumento de casos graves e vai haver um aumento de demanda de hospitais e de internações e vai haver um aumento na demanda de leitos de UTI. Mas esse aumento lá em cima é consequência de números de casos. E se você não combate o número de casos novos, e isso só pode ser feito através de testagem ampla, rastreamento das pessoas infectadas e isolamento correto das pessoas infectadas e os seus contactantes, suspeitos de estarem também infectados e que muitas vezes não apresentam sintomas, mas que transmitem do mesmo jeito. Isso tudo que eu estou chamando de testagem, rastreamento, isolamento, não foi feito de forma adequada, nem aqui em São Paulo, nem no estado de São Paulo, e nem na maioria dos estados do Brasil. De forma que o estado de São Paulo é uma vergonha, mas o chamado estado mais desenvolvido do país, que tem maiores recursos tecnológicos, inclusive em saúde, as melhores redes de hospitais, o SUS estava um pouco mais estruturado do que na maioria dos outros estados, nós tivemos mais mortes do que a maioria dos estados do Nordeste, por exemplo. Isso daí é uma vergonha. Coloca no comparativo a ideia de que quanto mais desenvolvido o estado, mais mortes deve ter. Isto é uma ideia genocida, né? Bolsonarista, eu diria. Eu tenho que acentuar esse aspecto, né, da maldade que significa isso, né? O governo deveria estar se envergonhando de ter deixado morrer tanta gente quando poderia ter evitado essas mortes. E eu diria que pelo menos 80% das mortes que aconteceram no estado de São Paulo é falta de ação
pública, de políticas públicas adequadas de enfrentamento da Covid e da pandemia. Em cima disso, fazer protocolos de segurança em condições de alta transmissão da Covid é uma inutilidade, porque os protocolos só funcionam quando você está com números baixos de casos. E aí, se vocês tivessem, se eu pudesse estar mostrando fotos do ano passado, o que foi a volta às atividades presenciais escolares nos países civilizados, minimamente civilizados, dá para a gente perceber que, no máximo, haviam 5 a 10 alunos por classe, em situação de controle quase que absoluto, e alguns países retomaram atividades presenciais com 1 caso para cada 100 mil habitantes. E nós estamos com 200 na cidade de São Paulo. Nós temos que ter muito claro essa grande diferença, e é um escândalo, porque o governo nunca colocou a público o que são critérios de risco. O que são os critérios de risco e que deveriam estar sendo observados e deveriam ser do conhecimento público de toda a sociedade e deveriam ser objeto de comunicação pública correta sobre o estado atual da pandemia no estado de São Paulo ou na cidade de São Paulo, dia a dia, semana a semana. E se todas as vezes houvesse esse alerta, olha, nós estamos com uma taxa de 200, que é muito acima da taxa de 150, que já é considerada de alto risco, e muito, muito, muito acima da taxa de 10 casos, que seria a taxa esperada de casos novos de Covid para cada 100 mil habitantes. E, portanto, atenção, povo, nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos de incrementar medidas de controle, de isolamento, de distanciamento. E aí vem o protocolo, né? O protocolo que antes estava levando em consideração um elemento singular, mais correto, de que menos de 1,5 metro, ou principalmente menos de 2 metros de proximidade entre pessoas, sejam crianças, sejam adultos, o risco de transmissão pelo ar, né, do coronavírus é grande. E aí agora fizeram o favor de reduzir para 1 metro, a que troco? É para poder caber mais criança. Ô Jorge, aproveitando que você citou Isso essa questão... não é um protocolo correto, é um Sim. protocolo enganoso. Realmente. Aproveitando que você falou sobre protocolo, e nosso tempo aqui, vamos ver, temos mais 8 minutos. Não, tá tranquilo, você tá perfeito nas suas colocações. Só tô moderando o tempo aqui para a gente não ficar sem a gravação final, mas aproveitando que você falou sobre protocolo, você conhece ou tem algum amigo que esteja trabalhando nessa área que dê para detalhar a taxa de transmissão e contágio nessa fase escolar? Quais escolas estão sofrendo mais com a propagação do vírus, as públicas ou particulares? Há algum estudo sobre isso? Não. Entre públicas e particulares, não. Não. O que está acontecendo é o seguinte, né? As escolas particulares, eu conheço muitas delas, elas não têm muito interesse em divulgar isso. Uhum. Certo? Por quê? Porque quando esse tipo de coisa vaza, né, as pessoas ficam desconfiadas e os pais seguram as crianças. E isso não interessa para as escolas. Né? Isto é o real. E veja, não é nem a criança, muitas vezes, que está responsável por esse, digamos, pela transmissão do coronavírus nas escolas privadas. São os próprios empregados. É o pessoal da portaria, é o pessoal da limpeza, é o pessoal da cozinha, é o pessoal... os professores, todos eles circulam como? Não é de limusine, certo? Vamos deixar muito claro, né? Criança que é levada ou em carro privado ou, né, em pequenos micro-ônibus e tal, estão relativamente preservados de contágio. Agora, os funcionários não. E é por aí que vazam as coisas. Né? Isto não é contado pelas escolas. Eles costumam esconder. Nas escolas públicas, o que está acontecendo? Eu preciso deixar muito claro, né? O Polis fez um levantamento recente de óbitos por Covid
por categoria ocupacional e nós selecionamos como um tema importante as mortes de educadores, né, na cidade de São Paulo. E esse dado é possível de ser levantado caso a caso pelo CEP. E a gente fez um mapeamento desses casos, e a distribuição dos casos e os locais de maior concentração de mortes por Covid entre professores. A maior surpresa que tem que ser falada é que neste ano de 2021, nós estamos com muito mais mortes de professores do que em todo o ano passado, mas que mostram não um número extremamente grande, terrível de mortes de professores, mas são mortes que poderiam não acontecer. Isso tem que ser ressaltado. São mortes indevidas. Por que o professor tem que morrer? E no primeiro semestre deste ano. Agora pensem bem. Estas mortes aconteceram, é verdade, numa situação de maior transmissão de casos e menor cobertura vacinal, tanto de professores quanto da população em geral. Nós estamos avançando na vacinação, mas estamos muito longe da vacinação mínima considerada segura pelo Instituto Butantan, por exemplo, ou pela Fiocruz, que diz que nós temos que chegar pelo menos a 75% de cobertura da população em 2 doses, da população de mais de 18 anos, diga-se claramente, certo? 75% a 80% para ter a chamada imunidade coletiva suficiente para reduzir fortemente a ocorrência de novos casos e, portanto, de mortes. Tá certo? E nós estamos com muito menos do que isso, nós estamos com menos de 20% de vacinados e de professores também. E isto significa que essa história de retomar, a partir de agora, no final de julho e início de agosto, como obrigatório a presença, né, a atividade presencial das crianças, vai fazer com que ocorra um aumento da circulação na cidade do vírus. Esse aumento da transmissão vai trazer necessariamente aumento de casos nas escolas. E isto vai trazer necessariamente um acréscimo que eu já não posso dizer de quanto que será, mas certamente vai haver mais mortes no segundo semestre deste ano do que no primeiro semestre deste ano, que já é maior do que em todo o ano passado, quando as atividades presenciais estavam suspensas durante a maioria do ano. Eu lembrei agora que Tá você claro o que citou eu estou falando, né? Exatamente, está muito claro. Eu lembro que você falou a uma pergunta atrás que não era nem antecipar nem avançar, era uma catástrofe, né? Essa volta às aulas. Para ser bem Mas é anunciada. Sim, é anunciada. Temos aí 2 minutos e meio. Para ser bem curto e grosso, essa catástrofe da antecipação à volta às aulas, qual que é o interesse nisso do governo? É dizer e fazer de conta que nós estamos voltando à normalidade graças à vacina. Então, são 2 raciocínios errados. Atribuir a redução de casos à vacina, o que não é correto. Tem, inclusive, ditos especialistas falando isso, por isso que eu não me considero especialista. Eu tenho uma certa ojeriza desse termo, porque hoje, especialistas devidamente contratados, eles dizem, é graças à vacinação que está havendo redução. E eu digo, isso é uma mistificação. Eu, como pesquisador, estou olhando os números, eu digo que isso é uma mistificação, é um erro. E o segundo erro é querer, com a volta às atividades escolares, apontar que está uma normalidade econômica e que todos os pais devem voltar a trabalhar, o que é aumentar mais ainda a circulação do vírus. E com a informação equivocada de que dá a impressão de que basta tomar uma dose para todo mundo poder voltar às atividades, a partir de agosto, é isso que vai acontecer, porque muita gente vai estar vacinada de uma dose só. E aí, esse anúncio é que está levando a uma situação, e eu preciso deixar muito claro isso, aconteceu isso no Chile, com uma taxa de imunizados muito mais alta do que no Brasil. Houve uma sensação de felicidade, de descompressão da cidade e de descontaminação da cidade, e todo mundo saiu para fazer festa, e houve um recrudescimento inédito e inusitado de casos e mortes no Chile, neste mês passado,
o que levou à obrigação e à necessidade do Chile fazer medidas de contenção muito fortes, numa Jorge, situação de desculpa te vacinados interromper. muito mais alta. A gente tem 1 minuto, ficou muito claro. Ó, eu quero agradecer sua participação. Fica aqui o convite para você participar uma outra vez, que a gente tem muito tema para discutir. Mas agradeço mais uma vez sua atenção, né, com a Rádio Madalena. Obrigado por nos receber. E obrigado, Dani. Até a próxima. Obrigada, Jorge. Obrigada, Kaique. Foi ótimo o nosso papo. Realmente tem uma bagagem imensa e a gente provavelmente te chama para mais, terá novos convites para participar. E hoje, em clima de esperança pela vacina, que cada vez atinge mais idades, encerramos o Mada Jovem com a música Tá Escrito, do grupo Revelação. Um abraço e até mais. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar, aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não pode dar luta, não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar. É Deus quem aponta a estrela, palma da mão. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Pega essa cabeça. Muita calma nessa hora. Manda essa tristeza embora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na via palma da mão, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar, aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não pode dar luta e não pode correr, jamais. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. Chuva só vem quando tem que molhar. Ei, na vida é preciso aprender,